Sermão: Zelo Justo e Encorajado pela Proteção Divina, por John Owen. Deixe-os que voltem para ti, mas não voltes para eles. E eu te farei para este povo um muro de bronze cercado, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 15, verso 19 ao 20. As palavras do meu texto, tendo uma total dependência e fluindo do assunto principal de todo o capítulo, eu devo necessariamente ter uma visão disso e mostrar a você a mente de Deus contida nele, antes de entrar sobre a parte dela principalmente destinada. E isso farei com observações muito breves, para que não me antecipar a uma abertura e aplicação completa da palavra do meu texto. E é isso que meus pensamentos são levados, porque toda transação das coisas entre o Senhor e uma nação teimosamente pecaminosa, extremamente acomodada à continuação da controvérsia que ele agora está pelejando com aquele em que vivemos, é estabelecida como nós dizer para a vida nele. De todo o capítulo há estas 5 partes. Primeiro, a denúncia do terrível desperdício destituído, os julgamentos contra Judá e Jerusalém, no versículo 3 e assim por diante até o versículo 10. Em segundo lugar, a causa merecedora dessas avalazadoras calamidades, versículo 4 a 6. Em terceiro lugar, a inevitabilidade desse julgamento e a inexorabilidade do Senhor quanto à realização de todos os males denunciados, no versículo 1. Em quarto lugar, o estado e condição do profeta com a estrutura e comportamento de seu espírito sobre aquelas dispensações amargas da providência, no versículo 10 e 15 ao 18. Quinto, a resposta à aparição de Deus a ele ao fazer sua reclamação, no versículo 11 ao 21. Meu texto está na última parte, mas ainda com tal dependência do primeiro que impõe uma consideração neles. Primeiro, há uma denúncia de terrível desperdício e juízos destruidores para a pecadora Jerusalém, no versículo 2 e assim por diante, com algumas exclamações interpostas sobre sua ruína inevitável, com versículos 5 ao 6. Aqui está a morte, a espada, a fome e o cativeiro, no versículo 2. Banimento, versículo 4. Desolação impediosa, no versículo 5. Destruição redobrada, luto, abandono, estrago e etc. Versículos 6 a 9. Essa devastação universal de todo o povo que veio sobre eles no cativeiro babilônico é a coisa aqui pretendida, os meios de sua realização por pragas e julgamentos particulares em seus vários tipos para maior pavor e terror, sendo em geral medida a fidelidade de Deus também sendo feita por este meio para brilhar mais clara na dispensação daquele povo, fazendo não apenas para o principal que antes ele havia ameaçado, mas em particular executando os julgamentos registrados em Lucas capítulo 21, versículo 24, Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 ao 57, cumprindo assim o que ele havia planejado, cumprindo a palavra que ele havia ordenado nos dias antigos. Lamentações 2 e 17. O que, portanto, observarei é apenas da variedade desses detalhes que são apresentados como meio de desolação apreendida. Observação: os tesouros da ira de Deus contra um povo pecador têm diversas e várias questões para o cumprimento do fim designado. Quando Deus anda contrariamente a um povo, nem sempre é no mesmo caminho. Ele tem 7 maneiras de fazê-lo e vai fazê-lo 7 vezes. Ele nem sempre ataca com uma arma, nem em um só lugar. Como ele multiplica e varia a graça. 1 Pedro 4,10. Amor e compaixão se manifestando em variedade de escolha adequada às nossas múltiplas indigências. Então, há em Romanos capítulo 2, versículo 15, ira armazenada, entesourada, adaptando-se em fluxo às provocações de pecadores teimosos. O primeiro emblema da ira de Deus contra o homem foi uma espada flamejante girando em todos os sentidos, Gênesis 13, 24. Não apenas em um ou dois, mas em todos os seus caminhos ele os encontra com a espada flamejante. Como a fera em uma rede, assim são os pecadores sob julgamentos inexoráveis. Quanto mais eles se esforçam, mais eles estão envolvidos e esmarrados. Eles saem de uma calamidade e caem em outra, como se um homem fugisse de um leão e de um urso encontrasse, ou entrou em outra como se um homem fugisse
ou entrou na casa e uma serpente o mordeu. Amós, versículo 19. Remova esta praga, diz Faraó. Se ele puder escapar dessa pressão, ele pensa que será livre. Mas quando ele fugiu do leão, o urso ainda o encontrou, e quando ele entrou na casa, a serpente o mordeu. E como a espada flamejante gira em todos os sentidos, assim Deus pode colocá-la em cada coisa. Para aqueles que clamam, dê-me um rei, Deus pode dar a eles em sua ira. E daqueles que clamam, leve-o embora, ele pode levá-o em sua ira. Oséias 13, verso 10 ao 11. Que isso possa selar a instrução para nossas próprias almas, com que variedade de calamidades temos sido exercitadas por vários anos, que espíritos semelhantes aos faraós tivemos sobre ele, e nós tenhamos sido libertos desta vez, e então todos estivessem atuais. Se esta cerca viva, esta cova fosse ultrapassada, teríamos terreno liso para caminhar. Não considerando que Deus possa encher nossos caminhos mais seguros com armadilha e serpente. Dei-nos paz, dei-nos riqueza, dei-nos éramos, com os nossos de inquietude, pobres criaturas. Suponha que todos esses desejos fossem sinceros, e não como na maioria deles, cores claras de projetos sujos e sangrentos. No entanto, se houvesse paz e riqueza, e coisas anteriores, e Deus não de que serviria para você, ele não pode envenenar sua própria paz e manchar sua riqueza. E quando você escapou do campo, do leão e do urso, designe uma serpente para te morder, encostada nas paredes de sua própria casa. Em vão procurais deter os riachos enquanto as fontes estão abertas. Voltam-se para onde quiserem, coloquem-se em qualquer condição que puderem. Nada além de paz e reconciliação com Deus de todos esses julgamentos pode lhe dar descanso no dia da visitação. Você vê que variedade de pragas está em sua mão. A mudança de condição não fará mais para evitá-los do que um homem doente se virando de um lado da cama para o outro. Durante sua virada, ele esquece sua dor, esforçando-se para se mover. Deitando-se novamente, ele encontra sua condição, a mesma de antes. Esta é a primeira coisa. Estamos sobre vários julgamentos dos quais, por nós mesmos, não há libertação. Em segundo lugar, a segunda coisa que expressa é a causa da aquisição desses vários julgamentos, estabelecidos no versículo 4, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, pelo que ele fez em Jerusalém. Os pecados de Manassés encheram um efa de maldade de Judá, e fizeram com que o talento de chumbo fosse colocado em sua boca. Reis, capítulo 21, versículo 11. Sim, quando eles reviveram em um pouco sobre Josias, e as estranhas do Senhor começaram a trabalhar em compaixão para com eles, no entanto, como se estivesse lembrando a provocação deste Manassés, ele lembra seus pensamentos de misericórdia. A deposição das coisas divinas e humanas é muitas vezes muito oposta. O próprio Deus procede com elas em uma dispensação diversa. No corpo espiritual, os membros oferecem e o procede com elas em uma dispensação diversa. Ofende e o cabeça é punido. A iniquidade de todos nós encontramos nele. Isaías capítulo 4, versículo 1. No corpo político, civil, o chefe ofende e os membros se arrependem. Manassés peca e Judá deve ir cativo. Três coisas se apresentam para a vindicação da equidade do justo julgamento de Deus na recompensa dos pecados do rei sobre o povo. Primeiro, a concordância e influência do poder do povo em seu governo. Aqueles que o amaram podem ser justamente chamados a responder por seu aborto. O próprio Senhor já havia feito o único fundo desta administração política, parecerem suas próprias vontades, se queres tenham um rei a maneiras das nações. Embora, para detalhes, ele mesmo, de acordo com sua soberana suprema, colocado em muitos, nomeia muitos dos reis, por inserção peculiar. Caso contrário, sua providência foi servida por seu consentimento plenário ou para tal dispensação de coisas como você relatou. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21 ao 22. Então o povo de Israel foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu Tibnim, filho de Ginate, para fazer o rei, e metade seguiu Orrim. Mas as pessoas que seguiram Orrim prevaleceram contra as pessoas que seguiram Tibnim. Então Tibnim morreu e Orrim reinou. Agora, aqueles que colocaram os homens em autoridade para serem vice-gerentes de Deus comprometem-se a Deus por seu comportamento nessas autoridades e, portanto, podem suportar com justiça os tristes efeitos de seus abortos pecaminosos. Segundo,
Porque, por medo da crueldade de Manassés, ou para lisonjeá-lo em sua tirania para vantagem própria, a maior parte do povo havia apostatado dos caminhos e adoração de Ezequias para cumpri-lo em seu pecado, como em outro momento eles andaram voluntariamente após o mandamento. Oséias, versículo 11. E isso é claramente expresso em 2 Reis, capítulo 21, versículo 9. Manassés seduziu o povo e fazem mal do que as nações. Quando os reis se tornam sedutores, eles raramente querem um bom esporte de seguidores. Agora, se o cego guiar cego, ambos cairão, e ambos podem, com justiça, cair na vala. Quando os reis ordenam coisas injustas e as pessoas o satisfazem com obediência voluntária, ninguém duvida que a destruição de ambos é justa. Veja o versículo 6 deste capítulo. Terceiro, porque o povo, em virtude de sua soberania retida, não restringiu em seus modos de provocação sobre Zuínglio. Quando Saul teria matado Jonatas, o povo não deixaria fazê-lo, mas libertou Jonatas, que não morreu. 1 Samuel 15:45. Quando Davi propôs a redução da arca, seu discurso ao povo foi: se vós parecer bem, enviemos a nossos irmãos em toda parte, para que se reúnam a nós. E toda a congregação disse que ele faria assim, porque a coisa era lutar aos olhos de todo o povo. 1 Crônicas 22, versículo 4. Assim eles negociam com Roboão sobre sua sujeição, sobre a condição de um governo moderado. Em virtude desse poder também eles libertaram Jeremias dos profetas e sacerdotes que o teriam matado. Jeremias capítulo 26, versículo 16. E com base nisso eles podem se alimentar com justiça do fruto de seu próprio dever negligenciado. Veja assim ou não de que maneira o povo teria interesse nisso. Certo é que, pelos pecados de Manassés, de uma maneira ou de outra, eles foram destruídos. E, portanto, estas coisas sendo escritas para nosso exemplo, não podem deixar de ser grande preocupação para nós saber quais foram aqueles pecados que envolveram o povo de Deus em destruição irrevogável, a vida, o reinado deste Manassés. E todos eles podem ser reduzidos a duas cabeças principais. Primeiro, adoração falsa ou superstição. Eles construíram lugares altos, fez altares para Baal em um bosque, como fez Acabe. 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Segundo, crueldade. Eles derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de sangue de uma ponta à outra. Versículo 16. Se essa crueldade deve ser atribuída à sua tirania nos assuntos civis, e assim o sangue derramado é chamado de inocente porque não é de malfeitores, ou a sua perseguição em insubordinação ao seu falso culto instituído como antes, como o Papa e seus adeptos devoram nações inteiras, não é aparente, mas isto é daqui e de outros lugares mais evidentes que superstição e perseguição, adoração da vontade e tirania são concomitantes inseparáveis. Raramente você vê uma estrutura de adoração inventada pelo homem, mas o fundamento ou a pedra de cima são colocados no sangue do povo de Deus. A sabedoria, a religião ou modo de adoração que vem do alto é primeiro pura, depois pacífica, gentil, fácil de ser suplicada, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialmente e sem hipocrisia. Tiago capítulo 3, versículo 17. Quando o outro é terrestre, sensual, diabólico, trazendo inveja, contenda, confusão e toda obra maligna, no versículo 16, perseguição e sangue é o produto genuíno de toda adoração inventada. Eu poderia a partir daí nomear e buscar outras observações, mas citarei apenas uma e prosseguirei. Observação: quando a adoração falsa com injustiça por crueldade possuiu os governantes de uma nação e envolveu o consentimento da maior parte das pessoas que conheceram a mente de Deus, este povo e nação sem misericórdia, sem precedentes, é nocivo, a ruína e imerecível. Esses dois são Bel e o dragão, que por suas ações, por seus merecimentos, engoliram aqueles oceanos de sangue que fluiu das veias de milhões de mortos sobre a face da terra. Dai-me o número das testemunhas que Jesus, cujas almas sobre o altar clamam por vingança contra seus falsos adoradores assassinos, e a história daqueles cujas vidas foram sacrificadas, a ambição inacessível e a tirania de protestos ascendentes de sangue, com as questões da justiça vingativa de Deus,
sobre os filhos dos homens para o cumprimento dessas duas coisas, e você terá recolhido toda a colheita de sangue, deixando apenas algumas repínguas para em outras ocasiões. E se essas coisas forem encontradas na Inglaterra, e a atual administração, com sincera humilhação, não correr para desvendar essa teia de destruição, todos os pensamentos se recuperarão rapidamente, serão tarde demais, e até aqui o pecado e a providência caminham em paralelo. Em terceiro lugar, a inevitabilidade da desolação ameaçada e a inexorabilidade de Deus na execução dela, no versículo 1, é a terceira coisa considerável. Embora Moisés e Samuel estivessem diante de mim, minha mente não poderia estar voltada para este povo. Se eu insistir nisso, isso me atrairia para evidências bíblicas de uma nação viajando em pecado além da linha da paciência de Deus, e assim não serem assento da ruína. Mas em vez disso farei parte de minhas súplicas diárias, para que sejam para nossos inimigos, sim, inimigos de Deus, e a interpretação deles para aqueles que nos odeiam. Em suma, as palavras contêm uma suposição impossível, e no entanto uma negação da coisa pela qual ela é suposta. Moisés e Samuel foram homens que no dia de sua carne ofereceu forte súplicas e evitou muitos julgamentos iminentes de um povo pecador. Como se o Senhor dissesse: tudo que posso fazer em um caso como este, concederia por intercessão de Moisés e Samuel, ou outros intercedendo em seu espírito e zelo. Mas agora o estado das coisas chegou a este ponto. O tempo do tratado expirou, a bandeira negra pendurada e o decreto tendo produzido, que por sua maior súplica não pode e não deve ser revertida. Observação: há um tempo em que o pecado amadurece para a ruína. Por 3 transgressões e por 4, o Senhor não desviará a iniquidade de um povo. Amós capítulo 1, versículo 9. Quando o pecado dos amorreus encheu o cálice da vingança, eles devem beber. Gênesis 15, versículo 16. A Inglaterra, sobre várias administrações de governo civil, caiu 2 vezes, sim, 3 vezes em pecados destruidores das nações. A providência deu-lhe mais uma vez outro fundo. Se você tropeçar, que o Senhor evita no mesmo bloco da impiedade e crueldade, não há outra primeira a ser feita para reservar quaisquer grão da terra. Não duvido que nossas 3 transgressões e 4 terminarão em total desolação. O Senhor seja seu guia. A pobre Inglaterra está em jogo. A maior dificuldade que está em trazer a destruição total sobre o povo pecador está na interpretação de Moisés e Samuel. Se Moisés tivesse saído da brecha e deixado o Todo-Poderoso ir, ele teria invadido todo o exército de Israel. E o propósito seja: clama quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, deixando de orar para você. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Dificilmente respondida por aqueles que, se seus interesses não forem atendidos, ou pelo menos sua razão satisfeita, dificilmente renderão só uma oração para assim derramar maldições contra seus libertadores mais escolhidos. O Senhor não colocou isso em seu cargo para nós, visto que os libertadores orando mais prevalecendo do que os libertadores lutando. E embora Moisés e Samuel, não Gideão e Sansão, estivessem diante de mim como alguns decaem, vamos reunir forças no Senhor para que ele nunca tenha o mais descanso para sua entrega, até que ele estabeleça o Monte Sião, um louvor na terra. Em quarto lugar, vamos agora à quarta coisa neste capítulo: o estado e condição do profeta com a estrutura e comportamento de seu coração e espírito sobre essas dispensações. E aqui nós o encontramos expressando 2 coisas de si mesmo. Primeiro, o que se encontrou de outro. Segundo, com o que ele lutou em seu próprio espírito, no versículo 15 ao 18. Primeiro, o que ele encontrou de outros. Ele lhe diz que foi gingado e reprovado. Eu não emprestei com usura, nem os homens me emprestaram com usura, mas cada um deles me amaldiçoou. Versículo 10. Agora, este retorno pode ser considerado de 2 maneiras. Primeiro, em si mesmo, cada um, diz ele, deste povo me amaldiçoa. Segundo, em relação à sua conduta, eu não emprestei com usura, mas eles me amaldiçoaram. Primeiro, desde o início, observe: os instrumentos da maioria das obras e glórias de Deus são muitas vezes os principais objetos das maldições e vinganças de um povo professo. O retorno
que os obreiros de Deus encontram nesta geração está no número daquelas coisas que não há nada de novo debaixo do sol. Homens que sobre Deus entregam o reino podem ter as maldições de reino por suas dores. Quando Moisés libertou o povo de Israel da escravidão por aquela maravilhosa e incomparável libertação, sendo forçado a comparecer com o Senhor para a destruição de Coré e seus companheiros que teriam seduzido a congregação à sua completa ruína, ele finalmente recebe essa recompensa de todo o seu trabalho e dores. Toda a congregação se reúne contra ele e Arão, acusando o assassinato e seditão, dizendo-lhe que tinham matado o povo do Senhor. Números 16, versículo 41 ao 42. Uma boa recompensa por todos os seus trabalhos. Se as obras de Deus não condizem com as consciências, preconceitos e interesses dos homens, eles trabalharão para dar aos seus instrumentos o salário do diabo. Que os corações retos não se afundem porque se encontram com homens ingratos. Um homem pode ter a bênção de Deus e a maldição de um povo professa ao mesmo tempo. Eis que os filhos de Deus me deu, somos iguais e maravilhas em Israel. A condenação do homem e a absolvição de Deus raramente se encontram nas mesmas pessoas, pelas mesmas coisas. Se você trabalha para fazer a obra do Senhor, ore. Não pense que é estranho que entre os homens a maldição seja a sua recompensa e a detestação seu salário. Segundo, em relação à conduta do profeta, ele não emprestou, nem emprestou a ele mediante a usura. Ele estava livre de culpa entre eles, não tinha relações com eles naquelas coisas que geralmente eles acompanhadas de reprovações, como ele mostra por um exemplo de usura, uma coisa que há muito tempo ouviu muito mal. Observação: homens sem culpa em todos os sentidos e para serem alcançados em seus próprios caminhos, são muitas vezes abominados e carregados de maldições por seguirem o Senhor em seus caminhos. O próprio Caio é um homem bom, mas mau porque é cristão. Que homem precioso deveriam ser muitos se ele abandonasse a obra de Deus nesta geração. Nenhuma vantagem contra eles, mas na questão de seu Deus, e isso é o suficiente para tê-los aos leões. Aqueles que podem ser honrados por alcançar os fins adequados a seus próprios interesses mundanos e alegadamente sofrem desonras por ir além, de acordo com o desígnio de Deus, certamente tem alguma impressão em seu espírito que vem do alto. Segundo, você tem o comportamento do profeta e a estrutura de seu espírito durante aquelas transições entre o Senhor e aquele povo pecador, e isso ele sustenta em muitas queixas práticas. Está desmaiando, decadente, perplexo, cansado de seus fardos, sem saber como se aliviar. Como você pode ver em geral no versículo 15 ao 18. Observação: em dispensações sombrias e difíceis da providência, os servos mais escolhidos de Deus muitas vezes estão prontos para desmaiar sobre os fardos deles. Quão cansado estava Davi quando gritou em tal condição: ah, se eu tivesse asas como uma pomba, pois então eu voaria para longe e ficaria em repouso. Salmos 4, versículo 6. Ele esperou por muito tempo por uma questão desejada de um estado de perplexidade e talvez muitas vezes tenha sido frustrado em sua esperança de chegar a um período de suas misérias, e agora, encontrando uma decepção para seguir no pescoço de outra, ele está cansado e grita: o que nada além deste problema e confusão ainda. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba, um navio para navegar para uma nação estrangeira ou similar para este em paz? Na mesma situação, outra vez, veja que conclusão miserável ele tira de todo o seu exercício sobre a mão de Deus. Na verdade, em vão impede o meu coração, e na inocência lavei minhas mãos. E novamente ele diz na perturbação de sua mente: todos os homens são mentirosos, que todas as promessas, todos os incentivos que ao seu modo ele havia recebido de Deus falhassem em sua realização. Não é com eles como foi com aquele ímpio de rei de Israel, que decepcionado com a paz e a libertação em seu próprio tempo clama: este mal é do Senhor, que devo esperar mais do Senhor. 2 Reis capítulo 5, versículo 33. A época da libertação não se adequava à sua expectativa, portanto ele se livra completamente do Senhor e de sua proteção. Não muito diferente da muitos de nós, cujos desejos e expectativas não são satisfeitos no fechamento de nossas distrações, de acordo com o caminho que eles mesmos traçaram para o Senhor andar, então prontos para rejeitar sua causa, sua proteção para cumprir os inimigos de seu nome. Mas podem-se observar que a libertação não veio para aqueles povos até que Jeorão,
se cansou de esperar e então instantaneamente Deus acedeu. Quando Deus cansou a paciência dos homens corrompidos, ele fará paz aos que esperam por ele. Assim não é com os santos de Deus, apenas perplexos em seu espírito, sombrios em suas apreensões e desmaiados em suas forças. Eles muitas vezes irrompem em queixas apaixosas, como Jeremias para uma cabana no deserto, mas ainda para o principal, mantendo-se firme ao Senhor. E a razão dessa covardia são, primeiro, a fraqueza da fé, quando os métodos dos preconceitos e de Deus são insondáveis para nossas apreensões. Enquanto os homens veem os caminhos por onde o Senhor anda, eles podem segui-lo através de algumas dificuldades, mas quando isso é escondido deles, embora a providência cale todos os outros caminhos, que é impossível que Deus esteja neles ainda assim, se eles não podem discernir, tão orgulhosos são como ele vai naquilo em que está. Eles estão prontos para desmaiar e desistir. Deus às vezes se agrada de fazer da escuridão sua pavilhão de seu lugar secreto. Um fogo devora diante dele e está muito tempestuoso ao seu redor. Salmos 3. Quando Deus é atendido com fogo, escuridão e tempestade, porque não podemos vê-lo tão facilmente e estamos prontos para deixá-lo. Agora, isso o Senhor geralmente faz na execução de seu julgamento. A tua justiça é como os grandes montes, os teus juízos são um grande abismo. Salmo 36, versículo 6. Sua justiça, sua bondade é como uma grande montanha que é fácil de ser vista. O homem não pode ignorá-la, e mesmo que feche os olhos deliberadamente, mas seus julgamentos são como um grande abismo. Quem pode olhar para o fundo do mar ou saber o que se faz nas suas profundezas? As obras de Deus em sua realização são muitas vezes tão inadequadas para as razões de apreensão do homem, que muitos que foram fortes em seus desejos e grandes na expectativa deles, ao serem trazidos à luz, rejeitaram e se opuseram a eles, como nenhum dos seus, porque distantes do que eles mesmos tinham erudição. É evidente pelo Evangelho que o povo dos judeus estavam cheio de expectativa e anseio pela grande obra da vida do Messias, exatamente na época em que ele veio, mas tendo vindo porque não acomodados à sua pré-imaginação, eles o rejeitaram como não tendo forma nem beleza nele a desejar. E o profeta Amós diz a muitos que desejavam o dia do Senhor que aquele dia seria trevas para eles e não luz. Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. Assim, em cada geração, muitos desejos de realização da obra de Deus são abalados, desvincularam-se de qualquer participação nela, por considerá-la inadequada às suas razões e expectativas. Agora, quando o Senhor se agrada de andar nas trevas, muitos, não sendo capazes de rastejar em suas dispensações, estão prontos para se deitar e afundar sobre o fardo. Davi parece professar que não tinha nada naquele momento para sustentá-lo, a não ser isso, que Deus deve estar em nenhum lugar. E havia dito que era em vão andar como nada, mas que deveria ter condenado a geração de teus filhos. Salmo 72, 15. E verdadeiramente Deus nunca nos deixa sem tanta luz, senão para que vejamos claramente onde Ele não está. E assim, contando detalhes, podemos ser levados para onde Ele está, embora a sua ida não seja tão clara. Pergunte se Deus está no conselho dos homens que buscam a si mesmo, nos caminhos daqueles que têm como desígnio o conselho de arruinar a geração dos justos. Se você o encontrar lá, não procure mais, senão que isso lhe dê a luz para discernir onde ele mora, para que você não se desvie para os rebanhos dos outros. Segundo, a redução das obras da providência é a regra inata própria, mas isso eu não posso perseguir. Seja terreno com os fracos em épocas difíceis, se eles deixarem de esperar no Senhor porque o mal é dele, se lançarem sua sorte com porção dos ímpios, no final perecerão em sua posição. Quando aos que por falta de luz, por falta de fé, sentem-se e suspirem nas trevas, não se apressem em colocar mais fardo sobre ele. Quando a confederação foi firmada pelos príncipes protestantes na Alemanha contra Carlos V, o próprio Lutero por um tempo ficou perplexo e não sabia o que fazer, até que, sendo instruído nas leis fundamentais do Império, sentou-se completamente em esse prendimento, embora o Senhor não lhe tenha dado o resultado desejado. Nosso Salvador Jesus Cristo pergunta se quando ele vier, ele encontrará fé na terra. Lucas capítulo 17, versículo 8. É a sua vinda com o espírito de julgamento, e queima o dia de julgamento e visitação ele fará lá. Agora, que fé ele deseja que não seja encontrada naquele dia? Não, a fé de adesão em si mesmo para a vida espiritual, a justificação.
mas de fechamento real com ele nas coisas que ele faz. Isso será raro, muitos ficarão atordoados e desmaiarão naquele dia. E assim, pelas várias cabeças deste capítulo, eu os guiei através do próprio estado e condição desta nação neste momento. Primeiro, uma variedade de julgamentos é ameaçado para nós e nos cabe, como na primeira parte. Em segundo lugar, destes a falsa adoração, superstição, tirania e crueldade está no fundo com suas causas de adquisição, que é o segundo. Em terceiro lugar, estes se renovados sobre uma mão, certamente trarão a ruína inevitável sobre toda a nação, que é o terceiro. Em quarto lugar, todos os que fazem muitos corações preciosos, que por falta de luz, por falta de fé, falham e clamam pela asa de uma pomba, que é o quarto. Em quinto lugar, venham a direção de Deus para você, para o futuro deste estado e condição, que está espalhado em diversos versículos, como o Senhor dá ao profeta. Não me intrometerei mais do que está contido nas palavras em nossa entrada para você. Deixe-nos retornar. Nas palavras, observe 4 coisas. Primeiro, a direção de Deus aos profetas e nele para todos os que fazem seu trabalho em uma época como esta escrita. Deixe-os voltar para ti, não voltes a eles. Segundo, sua assistência e apoio em cumprimento desta direção eu te farei para este povo um muro de cerca de bronze. Terceiro, a oposição com seu sucesso e resultado que dessa forma eles deveriam enfrentar. Abre aspas. Eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão. Fecho aspas. Terceiro, a oposição. Quarto, seu consolo e sucesso da presença do Senhor, porque eu estou contigo para te livrar. Primeiro tópico, existe a direção de Deus. Muitas dificuldades nessa época problemática foi o profeta instigado com isso. O povo não seria persuadido a chegar à mente de Deus. Eles continuam em sua teimosia. O Senhor não seria vencido para evitar a desolação ameaçada. O que agora eles deveriam fazer? Destacava-se contra a maioria das pessoas, não se adequava ao seu interesse terreno. Juntam-se a eles, não respondem ao cumprimento do seu cargo. Esperar por eles por mais tempo é inútil. Entregar-se aos seus caminhos sem conforto. Daí suas queixas, daí seus gemidos. É melhor deitar e afundar sobre o fardo do que sempre nadar contra a corrente de uma multidão irrevogável. Neste estreito entra o Senhor com sua direção. Deixe-os voltar para ti. Mantenha sua posição, cumpra seu dever, não cumpra os filhos da apostasia. Mas qualquer coisa que seja o problema, se houver algum fechamento forjado, que seja afastado de seus caminhos de tolice. Toda condescendência de sua parte, onde a obra de Deus deve ser feita, está em oposição a ele. Se eles retornarem, abrace-se livremente, se não, cumpra seu dever constantemente. Aquilo que é falado imediatamente ao profeta deve entender a todos, agindo em nome e autoridade de Deus. Nesta proposição geral, observação, complacências plausíveis de homens em autoridade com aquelas contra quem são empregados são artificados, traiçoeiros contra o Deus do céu, por quem são empregados. Se Deus é tão provocado que amaldiçoa aqueles que fazem seu trabalho negligentemente, o que ele é por aqueles que o fazem traiçoeiramente? Quando ele entrega uma espada nas mãos dos homens, e se eles a enfiam em suas próprias entranhas, sua glória e honra e essas coisas tão queridas para ele, aquele que é confiado não ousa fazer justiça a todo aquele que ousa fazer injustiça, tem medo de criatura, mas faz muitas ousadia com o Criador. Provérbios 25:2. É a glória de Deus esconde uma coisa, mas a honra dos reis é investigar um assunto. Aquilo que Deus pretende ser glorioso para manifestar seus atributos é ocultar e cobrir nossas iniquidades em Cristo. Mas se o magistrado tiver glória, se não desonrar a si mesmo por desonra a Deus, deve investigar e descobrir as transgressões de cujo conhecimento lhe foi confiado. E dá-lhe retribuição digna. Se o Senhor amaldiçoa aqueles que não vêm em seu socorro contra os poderosos, Juízes, versículo 23, o que lhe é devido aos que, sendo chamados por ele, ainda ajudam os poderosos contra ele? Para um homem tomar parte com os inimigos do reino não é um crime pequeno, mas para um oficial da comissão fugir daquele por quem ele é considerado, para tomar parte com o adversário é morte sem misericórdia. No entanto, alguns em nossos dias não chegaram a esta estupenda insolência, que quando, como pessoas particulares, reclamou contra os inimigos da nação e por esse meio se colocaram em autoridade, eles fizeram uso desta autoridade para cumprir e defender aqueles por uma oposição
e quem eles encontrarem em sua autoridade, que não é menos do que uma tentativa ateísta de personificar o Todo-Poderoso, e tais iniquidades que sem sua aparência eles não ousam possuir. Mas os que justificam o ímpio e o que condenam o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 17:15. E não somente ao Senhor, mas também aos homens bons, aquele que diz ao ímpio, tu és justo, e o povo amaldiçoará. As nações o abominarão. Provérbios 24:24. Falo apenas como para o general, para mim, que todos os particulares encontrem misericórdia. Com a triste lembrança do funcionamento tardio das coisas entre nós, com aquelas vezes sacoridas complacências que cresceram nos espíritos dos magistrados e ministros, com aquela cujas vestes foram tingidas com o sangue dos santos e preciosos de Deus, como antigamente eram chamados, pois agora esses nomes se tornaram termos de reprovação. E se antigamente eram chamados, esse cumprimento fosse sozinho, mas pretextos e acusações devem ser descobertos contra os que se seguem com eles. Quando começarem a chamar as trevas de luz, em breve chamarão as luzes de trevas. Por esse meio, nossos olhos viram um homem por sua própria vontade depor as armas com as quais primeiro lutaram contra os opositores, e empunhando as que foram usadas contra si mesmo, como aconteceu mais de uma vez com escritores tanto em nossa nação quanto em nossa nação vizinha. Agora, essa revolta dos princípios da religião e justiça para a conformidade com qualquer maneira ou pessoa pecaminosa é uma oposição traiçoeira ao Deus do céu, pois não pode ser feito mais preferida a criatura antes do Criador, especialmente naquelas coisas que são as causas próximas do devil. Observei duas causas principais deste andar tortuoso. Primeiro, o medo. Segundo, aquele desejo de coisa precerendo que tem uma mistura de cobiça e ambição. O primeiro, tornar os homens serosos o que eles fazem contra os homens, e o outro o cansa de fazer qualquer coisa para Deus, de modo que seus fins sórdidos não são realizados. Primeiro, o medo. Quando os magistrados começam a ouvir depois e assim se abstêm de fazer o bem por medo de sofrer o mal, os caminhos da maldade são rapidamente devolvidos e a autoridade de Deus desprezada. Este-me e tome cuidado com César. João 15:12. Prevaleceu mais no coração traiçoeiro de Pilatos do que todos os outros clamores dos judeus. Sim, todo o sinédrio não foi levado a uma vilania desesperada por medo do que uns meios romanos vierem tirar seu reino. Quando os homens começaram de uma vez a desconfiar de que Deus o deixaria nas sarças para lutar por si mesmo, pois a incredulidade está no fundo do medo carnal, eles rapidamente se voltam para seus próprios artifícios, para sua própria segurança, sua própria prosperidade, que geralmente é obrigado àqueles que por cumprimento, em oposição a quem eles podem obrigar a Todo-Poderoso a ajudá-los. Certamente eles concluem que ele quer verdade ou poder para apossá-los em seu emprego. Se um príncipe enviar um embaixador a um estado estrangeiro para tratar da paz ou denunciar a guerra, que chegando lá, desconfiando do poder de seu senhor para cumprir seu empreendimento, devem cumprir e quiliar seu interesse com aqueles a quem foi enviado, sofrendo a missão de seu povo soberano cair por terra. Não seria ele estimado como um traidor, como já viveu? E no entanto, embora isso seja uma moeda cortada entre os homens, é colocada sobre o Senhor todos os dias como corrente. A partir deste princípio de medo carnal e incredulidade, tretemos sobre um homem que morrerá, e o filho do homem que será como grama, esquecendo-se que o Senhor, nosso Criador, são todas aquelas loucuras, prudências que exercem a mente da maioria dos homens sem autoridade, fazendo-os especialmente em tempos de dificuldade regular e esquadrar todos os seus procedimentos de acordo com sua própria segurança e interesse particulares, aconselhar, trabalhar para si mesmos, esquecendo-se completamente de quem são confiados e de quem deve fazer negócio. Segundo, um desejo de coisas perecíveis temperado com cobiça e ambição. Daí foi a economia do gado gordo e da Agag por Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Quando essas duas qualificações se aproximam de qualquer uma, eles são diariamente opostos à estrutura que Deus exigida nelas, a saber, que eles sejam homens temendo a Deus e obedientes à cobiça. O primeiro irá longe, sendo apenas um artifício de segurança, mas se este último se apoderar de algum, sendo uma consulta para se exaltar rapidamente, os levará além de todos os limites. O Senhor conceda que daqui em diante não haja tais queixa nesta nação,
ou que elas possam ser sem causa, como tem sido até agora, a saber, que derramamos nossas orações, colocamos nossa vida em risco, desperdiçamos nossas propriedades e gastamos nosso sangue para servir as concupiscências e cumprir os desígnios de homens ambiciosos e ímpios. Não insistirei nas muitas maneiras pelas quais essas duas se interrompem nos espíritos dos homens, desviando-os de seus caminhos do Senhor. É suficiente que eu tenha tocando nas causas óbvias do desvio e manifestando que são traidores contra o Deus de toda a autoridade. Seja exortado a tornar cuidado com as recaídas, com todas as suas causas e incentivos, e ser constante no caminho da justiça. E isso vou apresentar em você em 2 detalhes. Primeiro, trabalhe para recuperar os outros, mesmo todos os que já foram distinguidos e chamados pelo nome do Senhor. De seu temeroso retorno tardio às conformidades pecaminosas com os inimigos de Deus e da nação. Não falo das pessoas dos homens, mas de seus caminhos. Por 3 anos este povo esteve eminentemente cansado de loucura da apostasia. E sem algum licor especial, é provável que pareça nele, até onde eu sei. Olhe para a propriedade deste povo, como eles foram diferenciados 7 anos atrás. Então, por alguma continuidade, como eles são agora, e você descobrirá em quantas coisas devolvemos a outro. E nenhum exemplo a ser dado de seu retorno a nós. Para que isso fique claro, tome alguns detalhes em palavras e expressões. Esses são: vire-os e você encontrará o que está em todo o coração, da abundância do coração fala a boca. Agora, não é essa linguagem, não são essas mesmas expressões que enchiam a boca dos adversários comuns apenas, cultivadas também em termos de reprovação sobre as línguas dos homens, que às vezes sofriam sobre ele e consideravam sua honra fazê-lo. Daí, aquela exploração comum, um parlamento de santos, um exercício de santos e tais escárnios dos caminhos de Deus, agora abundantes com aquelas que às vezes se sentaram e se aconselhavam conosco. Se não fosse mais para a honra de Deus que tivéssemos mantido nossa posição, até que outros viessem até nós para exaltar o nome e a profissão do Evangelho, do que retornarmos a Ele para nos unirmos a Ele em fazer das veredas de Cristo um opróbrio? Se não fosse melhor para nós com Judá continuar governando com Deus e ser fiéis com os santos, Oséias 11:12, o que está na congregação dos escarnecedores e sentar-se na roda dos escarnecedores? O que diremos quando os santos de Deus são como sinais e maravilhas de serem contradizidos em Israel? Os homens se lembram de como elas deixam sua própria posição, quando eles menos usam essa censura. A outro, pela mesma causa, ele mesmo anteriormente se consolavam. É amargura considerar como o Evangelho se escandaliza por esse retorno lamentável de ministros e pessoas lançando expressões bíblicas por meio de desprezo aquelas com que às vezes eram companheiros de desprezo. Certamente nisto somos devolvidos a ele e não ele a nós. Segundo, em ações e aquelas de religião, não só na opinião, mas também na prática, estamos aqui sobre vil retorno. Nós nos tornamos os leões e os mesmos pensando são estendidos por nós contra os outros que foram exercidos em relação a nós mesmos. Os outros não são tão indignos de viver em seu solo natal com nossos julgamentos, quanto nós mesmos nos julgamentos dele anteriormente sobre nós. Não são os gemidos pela liberdade e pelo calor do fervor, em poucos anos engrendados em tentativas de tirania. E para a prática, o que a superstição anterior em observar dias e tempos recaiu sobre muitas pessoas novamente, testemunha a superstição solene, tardia e muitas coisas de natureza semelhante. Segundo, para as coisas civis, o fechamento de tantos anteriormente engajados com a parte adversa na rebelião tardia, com a conduta morna de outros ao mesmo tempo, é uma demonstração suficiente disso. E o Senhor não pode reclamar de tudo isso com justiça? Que iniquidade você viu em mim e os meus caminhos, para que se afastassem de mim e andasse após a vaidade e se tornasse vaidoso? Jeremias 2, capítulo 5. Porque tocaste a tua glória por aquilo que é vaidade e tornaste nada que se aproveita, tendo sido para ti uma charneca seca ou um deserto estéril. Que os homens não encontrem mais doçura em seguir o cordeiro sobre maravilhosas superstições, para que assim se desviam para todo o deserto. Que indignidade é estar para os caminhos de Deus. Eu poderia lhe dar muitas razões para isso, mas fiz o que pretendia. Um pouco insinuei que somos um povo que retorna.
para que você possa ser exortado a ajudar na recuperação. E como isso será feito? Mantendo-se perto da vereda da justiça. Se você não voltar, outros olharão em volta novamente. Esta brecha, este mal é de você. Dentro de suas próprias paredes estava a fonte de nossa apostasia. Você seria os reparadores das brechas, os restauradores de caminhos para os homens andarem. Faço estas duas coisas. Primeiro, não se volte para os caminhos de quem o Senhor tem retornado os seus olhos. E este podem ser referidos às três cabeças: opressão, busca de si mesmo, dispositivos para perseguição. Primeiro, a opressão. Quão detestável é um crime aos olhos do Todo-Poderoso! Que efeitos tem sobre os homens enlouquecidos, os sábios? Com que frequência se aproximam da ruína calamitosa dos próprios opressores? São coisas conhecidas por todos, se não foi exercido nesta nação, tanto em geral por exposições desnecessárias, como em particular por pressões injustificáveis que os gritos tristes de todos os tipos de pessoas testemunham. Se você agora voltar a tais caminhos, a ira do Senhor não fumegaria contra você. Torná-lo, eu lhe suplico, seu desígnio para aliviar o todo, por todos os meios possíveis, e para aliviar os detalhes, sim, mesmo da parte adversa, onde muito sobrecarregando, que seja considerado por ti, que não seja considerado por ti. Eu sei que as coisas que você precisa não devem ser sustentadas pelo ar. É apenas o que é desnecessário para você, os impositário para os outros, que requer sua rápida reforma, para que assim possa ser dito de que você, como de inerte. Para detalhes, perdoe minha insensatez e ousadia. Desejo sinceramente que uma comitê de sua honrável Câmara se reúna uma vez por semana para aliviar os pobres que se foram oprimidos por homens que às vezes desfrutam de autoridade parlamentar. Segundo, egoísta. Quando os homens podem se contentar em colocar uma nação para baixo para que possam se estabelecer contra os montes e ruína dela, alguns não procuraram avançar sobre aquele poder ao qual, com a vida e o sangue do povo, se opuseram, parecendo estar preocupado com a coisa anterior, não porque foram feitos, mas porque foram feitos por ela. Mas o sangue inocente será encontrado uma base cambalante para os homens construírem suas honras, grandezas e preferências. Não volte ninguém a ninguém. Se os homens se servem da nação, devem esperar que a nação se sirva deles. A melhor segurança que você pode ter de que o povo cumprirá seu dever em obediência é o testemunho de sua própria consciência de que você cumpriu seu dever para com eles, buscando o bem deles por seus próprios problemas e não suas próprias vantagens e seus problemas. Não duvido que nisso sua prática faça da demonstração uma recomendação. Caso contrário, a palavra falada certamente testemunhará contra você. Terceiro, dispositivos para perseguição. Como os corações de todos os homens foram endurecidos como a pedra de moinho inferior, e seus pensamentos nomeiam um sangue de vingança contra seus irmãos, que cores, que espectros os homens inventaram para preparar um caminho para enrolar suas roupas nas lágrimas, sim, no sangue dos cristãos. O Senhor assim mantenha seus espíritos de uma complacência aqui, que além disso o arco não seja muito dobrado de outro lado, o que não é impossível. Se houver um retrocesso em seu espírito para estas, ou coisas semelhantes a esta, o Senhor caminhará contra você, e você fosse como um sinete em sua mão. Ele o arrancaria. Segundo, não retorne aos inimigos declarados nossa paz. Eu poderia aqui me aplicar para apoiar seus espíritos no trabalho, mencionando Jó 14, versículo 15, mas devo passar para as seguintes partes do meu texto e, portanto, segundo, passo da direção dada ao apoio e assistência prometidos, farei de ti, este povo, um muro de bronze e cercado. Uma objeção implícita que o profeta pode colocar sobre uma responsabilidade de manter-se tão perto da regra da justiça é removida aqui. Se eu devo cumpri-lo assim para executar tudo que o Senhor me chama, não me escolhendo nem cabaleando diante dos maiores empreendimentos, o que será de mim na questão? Não será destrutivo se destacar contra um povo confirmado? Não diz o Senhor, não será. Eu te farei. Observação. Deus certamente dará força predominante e defesa invencível às pessoas que constantemente cumprem os deveres da justiça, especialmente quando empreendidas em tempos de dificuldade
e oposição. O compromisso semelhante a isso você fez com Ezequias capítulo 3, versículo 8 ao 9. Nem foi assim apenas com os profetas, mas também com os magistrados. Quando Josué assumiu a regência do Israel em um momento difícil, ele tira seu medo e desconfiança com esse mesmo encorajamento. Josué 5. Ele diz que fará dele um muro, a melhor defesa com a oposição, que não parede fraca e cambaleante que poderia ser facilmente derrubada, mas uma parede de bronze que precisa ser inexpugnável, que motores podem prevalecer contra uma parede de latão. E para torná-lo mais seguro, este muro de bronze será cercado com todo tipo de fortificações e munições, para que o mais covarde do mundo, estando atrás de tal parede, possa sem medo ou terror aplicar-se ao que se achar que deve fazer. Deus protegerá os instrumentos de sua glória contra um povo apostata, sustentando os caminhos de sua verdade e justiça, para que todas as tentativas contra ele sejam vãs e o espírito mais tímido possa ser seguro, desde que ele não saia do caminho do Senhor. Pois se forem encontrados além da linha da parede de bronze, podem facilmente ser surpreendidos. E de fato, quem senão um tolo fugiria do abrigo de uma parede de bronze para se esconder em um pouco de restolho? E no entanto, o mesmo acontece com todos os que correm para sua própria sabedoria. Do compromisso mais perigoso a que qualquer um dos caminhos de Deus pode levá-los é uma palavra segura e para sempre descansar, que o Senhor dá asas, 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Uma magistratura imparcial nunca desejará a presença contínua de Deus. Muito, o próprio Jeroboão recebe uma recompensa sobre a condição de andar próximo com Deus em administrações justas, de ter uma casa construída para ele, como a casa de Davi. 1 Reis 11:38. Que muro foi Deus para Moisés neste grande empreendimento de ser instrumental para a libertação de Israel de uma escravidão de 400 anos de continuidade? Faraó estava contra ele, a quem ele havia privado de sua soberania, e precisa de demonstração para a corrupção da natureza que se inclina para alturas e exaltações, a imitação da fonte de onde flui. Eles também têm a corrupção do Estado e condição que tem sempre inclinado ao absolutismo e à tirania. Todo o Egito estava contra ele, como sendo por ele visivelmente destruído, desperdiçado, estragado, roubado e finalmente ferido na medida dos olhos, pela perda de seu primogênito. E se isso não bastasse, que o rei e as pessoas a quem ele se opôs fossem seus inimigos, as mesmas pessoas por quem ele se propôs a se opor aos outros, eles também se levantam contra ele, sim, procuram destruí-lo. Uma vez eles apelaram a Deus por justiça contra ele. Êxodo 20, versículo 21. O Senhor olhe para você e julgue. Eles apelam ao Deus justo para testemunhar que eles não cumpriu o que prometeu a eles, a saber, liberdade e segurança e liberdade da opressão, mas que por meio deles seus fardos foram aumentados, e nisso eles estavam tão confiantes como alguns entre nós que apelaram a Deus para a equidade de suas queixas. Depois, sendo reduzidos a um estreito, do qual eles não podiam ver como possivelmente deveriam ser libertados sem ruína total, como nossa condição atual na apreensão de alguns, eles clamam a ele por todo o desígnio de trazê-los para no deserto e afirmam positivamente que, embora tenham parecido que sua antiga escravidão fosse melhor para eles do que tê-los seguido neste novo e perigoso compromisso. Essa geração, sendo, como Calvino observa, tão acostumada à escravidão que eles eram totalmente incapazes de suportar as obras e dores de sua liberdade que se aproximava. Depois eles querem beber, Moisés é a causa. Eles querem carne, este Moisés os mataria de fome. Êxodo 15, versículo 24. Êxodo 16, versículo 7. Ele não podia deixá-lo sozinho pelo posto da carne do Egito, por isso estão prontos para apredejá-lo. Neste dia temos muita chuva ou colheita muito curta, é colocado sobre os ombros do atual governo. Não era outra coisa antigamente. Por fim, esse povo chegou a essa altura, pois acostumados
com a posição de que ouviram falar e se enquadraram naquele lugar para onde Moisés o levaria, eles agora entram em uma conspiração e revolta, consultando para rejeitar seu governo e escolher novos comandantes, e com a mão violenta para retornar à sua condição anterior. Números 4:4. Uma tentativa tão frequentemente quanto infrutífera entre nós. Quando isso não funcionou, por fim, na ocasião de tirar Coré e sua companhia, eles se reuniram e colocaram na prisão, mas assassinados sobre sua responsabilidade e a do povo do Senhor. Agora, qual era o problema de todas essas oposições? Que efeito tiveram? Como prevaleceu o poder do faraó, a vingança do Egito, a apostasia de Israel? Ora, Deus fez deste Moisés um muro de bronze cercado para todos eles. Ele nunca foi na menor medida vencido. Enquanto ele estava com Deus, Deus estava com ele. Não importa quem estivesse contra ele. Apenas uma coisa eu recomendaria essa consideração, a saber, este Moisés assim preservado, assim entregue, assim protegido, caindo em um desvio, em uma coisa de seguir o Senhor de perto, foi retirado de desfrutar o encorajamento e fruto de todo o seu trabalho. Caso contrário, ele seguiu o Senhor em uma época difícil e não queria apoio invencível. Preste atenção ao menos desvio de Deus. Não perca o fruto de todo o seu trabalho para si mesmo, para uma luxúria ou qualquer coisa que possa desviá-lo. Agora o Senhor fará isso, primeiro por causa do seu próprio compromisso, segundo pelo nosso encorajamento, e por causa do seu próprio compromisso, e isso é duplo, da verdade e fidelidade, de honra e glória. Sua verdade e veracidade estão envolvidas nisso. Aquele que o honra, ele honrará. 1 Samuel 2:30. Se os homens o honrarem com obediência, ele os honrará com preservação. Ele estará com ele enquanto ele estiver com ele. Enquanto ele estivesse com ele em constância do dever, ele estará com eles para mantê-los em segurança. Ele nunca os deixará nem o abandonará. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Agora Deus nunca é como as águas que faltam para qualquer um que espera em seu compromisso. Ele não envergonhará os rostos dos que nele confiam, porque nossos espíritos incrédulos devem acusar o Deus da verdade que não ousamos imputar a um homem que é um verme e um mentiroso. O homem falhará em seu compromisso com aquele que nesse compromisso assume um emprego difícil por causa dele. A verdade é que a falta de sinceridade em nosso trabalho ou a falta de fé na dependência que nos faz a qualquer momento ficar aquém do capítulo máximo que está em qualquer um dos compromissos do Senhor. Primeiro, queremos sinceridade e fazemos a obra do Senhor, mas com nossos próprios objetos e fins, como Geu. Não é de admirar que sejamos deixados a nós mesmos por nosso salário e defesa. Segundo, queremos fé também na obra do Senhor, recorrer aos nossos próprios conselhos para o apoio. Não é de admirar se ficamos sem agência, se não acreditamos, não seremos estabelecidos. Procure sinceridade no trabalho e fé na dependência. A verdade e a fidelidade de Deus o levarão a cabo para lhe dar um apoio incomportável. A desflexão deste será a sua destruição. Você que está trabalhando em um novo fundo, trabalhe também em novos princípios. Não coloque vinho no novo de ordens velhos, nem desígnios novos em corações velhos. Segundo, ele está espelhado em questões de honra. Se eles abortarem em seu caminho, o que lhe fará por seu grande nome? Sim, tão terno é o Senhor aqui da sua glória, que quando ele foi excessivamente provocado a remover homens de sua presença, ainda porque eles não foram chamados por seu nome e visivelmente mantiveram seguidores após ele, ele não permitiria que fossem pisados para que o inimigo não se exaltasse e dissesse: onde está agora o seu Deus? Eles não tirarão dele a honra de liberdade e proteção anterior. Em uma nação como esta, se o Senhor agora, por múltiplas provocações, entregasse o parlamento, o povo, o exército, a calamidade e ruína, a glória dos antigos conselhos, sucesso, livramento, não estaria totalmente perdida? Os homens não diriam que não foi o Senhor, mas a causa que aconteceu com eles? Segundo, pelo nosso encorajamento. Os caminhos de Deus são muitas vezes acompanhados de tantas dificuldades, tanta oposição que devem ser abraçados meramente por causa dele. Nenhum outro motivo no mundo pode achar agradá-los a nós. Quero dizer, para aqueles que os também misturado com esses seus próprios interesses carnais e corruptos. Agora, porque o Senhor não tirará as dificuldades deles para que não tenham a honra de continuar seu trabalho contra a oposição tumultuada. Ele garante aos pobres fracos assistência confortável e sucesso recompensável.
para que seu trabalho não seja totalmente negligenciado. É verdade que o Senhor, como nosso mestre soberano, pode exigir com justiça um trabalho próximo em todos os seus caminhos sem o menor carinho, adociado sobre eles apenas com eles são dele. De quem somos tem domínio sobre nós, mas ainda assim como Pai eterno, em que relação ele se deleita em exercer sua vontade em relação aos seus em Cristo. Ele se compadece de nossa enfermidade, sabendo que somos apenas pó, e portanto para nos convidar para a escuridão, para caminhos penosos, para a carne e o sangue. Ele nos dá essa segurança que seremos como uma parede de bronze cercada para os filhos dos oponentes. Uso 1. Descobri a vaidade e loucura de toda oposição aos homens chamados por Deus para sua obra e andando em seus caminhos. Você não acharia louco que deveria golpear o punho e correr com a cabeça contra uma parede de bronze cercada para derrubá-la? Ele gosta de ter algum sucesso, mas o escapamento de sua carne e o escapamento de seus miolos. O que as ondas obtêm ao se chocarem com barulho e pavor contra uma rocha, senão sua própria batida em pedaços? O que prevalece um homem atirando suas flechas contra o céu, senão um retorno sobre sua própria cabeça? Tampouco é a oposição mais poderosa aos caminhos de Deus como encontra com melhor sucesso. Portanto, disse que suas tentativas mais orgulhosas, ataques mais fortes, conselhos mais profundos, combinações e associações, ele ri deles com desprezo, zomba de sua loucura, despreza sua fúria, deixa-os soar em vão até que chegue o dia deles. Quão sem nascimento em nossa, bem como em outras gerações tem sido isso as concepções crescentes. O que então é que prevalece sobre os homens para superar tanto deposamento contra o Senhor como eles fazem? Sem dúvida, certamente o Senhor dos Exércitos o determinou para marchar a soberba de toda glória, para trazer ao desprezo todos os nobres da terra. Deus entrega os homens a ela para que não deixem glória ou honra terrena sem poluição ou desprezo. E portanto a oposição em nossos dias se voltou a tantas mãos para que Deus não deixe sua glória sem desprezo. Ainda que esta diferença que se o Senhor os possui, ele os recompensará de sua oposição, como tem acontecido ultimamente com o mistério de um, e acontecerá em breve com o ministério de outra nação. Quando o Senhor tiver machado um pouco o orgulho de sua glória, eles serão trazidos de volta para casa pelo espírito de julgamento e queima. Mas se eles não os possuem, eles perecerão sobre a oposição, e quando ela for lançada sobre todos os tipos de homem, o fim será. Uso 2. Sede sábios agora, ó vós governantes, sejam instruídos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com temor. Veja de onde vem sua ajuda, vejam onde estão os montes de sua salvação, e digam: não nos salvará. Não matemos em cavalos, não diremos mais sobre nossas mãos. Vós sois nossos deuses, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Oséias 15:3. Somente Deus é o sol e escudo, e os seus caminhos fazem bem aos retos de coração. Eis aqui uma maneira de cercar a Inglaterra com um muro de bronze, que os governantes dele andem em caminhos retos, com corações retos. Outros, preservar o seu Deus para você. Só ele pode fazer de você um muro cercado. Se ele afasta a sua parede, se afasta, a sua sombra se afasta. Permita-me instruir um pouco, em particular, que escolho entre muitos outros. Quando Deus conduz seu povo para grandes coisas, o anjo de sua presença ainda está entre eles. Veja em geral, Êxodo capítulo 26, verso 20 ao 22, o anjo da aliança, em que está o nome de Deus, que tem poder de perdoar ou reter transgressões. Jesus Cristo, o anjo que redime de todos os seus problemas. Ele está no meio deles e entre eles, e Deus dá esse cuidado especial. E se tivermos sua assistência para que tenhamos cuidado com ele, obedeçamos a ele e não o provoquemos, porque então continua com a ajuda de Deus. Tome cuidado para provocar o anjo de sua presença. Provoque-o não desprezando seus caminhos. Provoque-o não desprezando suas ordenanças. Se você deixá-lo lidar por si mesmo, ele deixará você mudar por si mesmo. O que, embora seus seguidores estejam em alguma diferença, ou melhores conhecedores, mas em parte, sobre a administração de algumas coisas em seu reino, o invejoso também semeou algumas sementes amargas de perseguição, contenda, inveja e contenda entre eles. Ainda que algumas pobres criaturas sejam cativadas por Satanás, o príncipe do orgulho, ao desprezo de todas as suas ordenanças, cujas almas
Espero que o Senhor um dia dê liberdade ao laço do diabo. Ainda assim peço que me dê permissão. Não é hora de contestar ou contestar, para testemunhar em nome de meu mestre esta única verdade, que se por sua própria prática e observância pessoal, sua proteção, semblante, autoridade, leis, você não afirma manter, defende a ordem do Evangelho e da administração das ordenanças de Cristo, apesar do barulho e clamores em nossa fantasia, que como a cabeça de Jonas surgirá em uma noite e mancha em um dia, você será abandonado pelo anjo da presença de Deus e você se tornará um espanto para todos os habitantes da terra. E aqui eu não falo como alguém abissante ou duvidoso, mas afirmo positivamente como a mente conhecida de Deus e da qual ele não sofrerá por muito tempo para duvidar. Terceiro uso: fortalecerei as mãos fracas e confirmarei os joelhos fracos. Dize aos medrosos de coração: sedes fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Deus com retribuição, ele virá e te salvará. Isaías 35, verso 3 ao 4. Que o mais fraco e medroso coração desfalecido, o espírito trêmulo e a mente duvidosa saibam que a plena segurança, a paz perfeita acompanha os retos no caminho de Deus. Você que está no caminho de Deus, faça a obra de Deus e tome essa cordial para todas as suas doenças. Não volte aos antigos caminhos provocadores e ele fará de você um muro de bronze cercado. Evitando todos os discursos eclesiásticos como inadequados para o trabalho deste dia, vou brevemente ceder você, com isso é uma coisa pecaminosa, mas os pecadores são entregues a isso sem a menor atuação de se culpa ou cor para a acusação da justiça e bondade de Deus. Deus entrega os homens a uma coisa em si pecaminosa, não é mais, mas depois a ordenança às coisas, para que os pecadores possam exercer e extrair seus princípios pecaminosos de tal maneira. Disto que o Senhor faz das Escrituras está cheia de exemplos e tem inúmeros testemunhos, que aqui o Santo de Israel não é de modo algum companheiro com a culpa dos filhos dos homens, aparecerá observando a diferença destes vários agentes nestas quatro coisas. Primeiro, o princípio pela qual eles trabalham. Segundo, a regra pela qual eles procedem. Terceiro, os meios que utilizam. Quarto, o fim a quem visam. Primeiro, o princípio da operação em Deus é a sua própria vontade soberana de bom fazer. Ele faz o que quer, ele diz que seu propósito permanecerá e ele fará todo o seu prazer. E ele se compadece de quem quer, endurece a quem quer, não dando conta de seus assuntos. Este nosso Salvador torna o único princípio e razão de suas operações oculta. Ó Pai, assim pareceu bom aos teus olhos. Sua soberania em fazer o que quer com um moleiro com seu barro é o aumento de suas operações, para que tudo o que ele faça lhe dirá: quem fazes? Porventura coisa formada dirá quem formou: por que me fizeste assim? Romanos 10, 20. E portanto duas coisas se seguirão. Primeiro, que o que ele faz é justo e reto, pois assim devem ser todos os atos de domínio supremo e absoluto. Segundo, que ele não pode ser autor de nada além do que tem existência em ser em si, pois ele trabalha como é fonte dos seres. Este pecado não tem assim. Embora toda ação seja boa ou má, receba sua especificação da operação da providência, e a isso deve ser atribuída sua existência e seus vários tipos. Uma ação má e sua maldade depende não por concurso e influência divina, pois o bem e o mal não fazem diversos tipos de ações, mas apenas uma distinção de um sujeito em relação aos seus adjuntos e acidentes. Mas agora, o princípio de operação no homem é natural, viciada e corrompida. Digo a natureza, não que ele trabalhe naturalmente, sendo um agente livre, mas que essas faculdades, vontade e entendimento, que são os princípios de operação, estão na natureza corrompida. E daí nada pode fluir além de mal. Uma árvore má dá frutos maus. Os homens não colhem figos dos cardos. Uma fonte amarga não envia águas doces. Se a fonte for envenenada, os riachos podem ser saudáveis? O que você pode esperar de luz e verdade de uma mente possuída de vaidade e escuridão? Segundo, considere a diferença da regra na operação. Cada coisa que funciona tem uma regra pela qual funcionar. Isso se chama lei. Naquilo que para o homem é pecaminoso, Deus opera como uma coisa somente. O homem, pois, é uma coisa pecaminosa, e como assim? Ora, o pecado de cada um é a aberração de sua regra de operação ou trabalho. É a veredade do pecado. Pecar não é colidir corretamente no fim propósito, mas é uma definição mais exata do mesmo. A irregularidade é a sua forma,
se é que se pode dizer que tem forma. A forma de uma privação é a deformidade. Ora, os atos de Deus aqui podem se referir a 6 cabeças. Primeiro, uma continuação do ser e da vida da criatura, sustentando-os pela palavra do seu poder, quando ele poderia trilá-lo em um momento, suportando-os com muita longanimidade, quando ele poderia cortá-los como fez com opositores de Elias. Segundo, uma continuação de poder de operação para eles, quando ele poderia fazer suas mãos murcharem, como as de Jeroboão, quando eles vão atacar, ou seus corações morrerem dentro dele, como o de Nabal, quando pretende ser grosseiro. Mas ele o levanta e os faz ficar de pé, para que possam se opor. Terceiro, colocando diante deles um objeto adequado para atrair sua corrupção para a oposição, dando-lhe ajudantes que em muitas coisas cruzarão suas concupiscências e o exaltarão para isso, como Elias, um homem de zelo ardente por um Acabe morno. Quarto, retendo deles aquela graça eficaz pela qual somente este pecado pode ser evitado, não os mantendo realmente deste pecado pelo poder do Espírito e graça. Só isso é graça eficaz que é real. Ele permite que ele ande em seus próprios caminhos, e isso o Senhor pode fazer. Primeiro, em relação a eles judicalmente, eles merecem ser abandonados. Acabe é deixado para preencher a medida de sua iniquidade. Adicione iniquidade a iniquidade. Salmo 110, 27. Segundo, em respeito a si mesmo, com medo e sabedoria, fazendo o que quiser com os seus, endurecendo o que ele quiser. Quinto, ele positivamente envia sobre seus entendimentos o que a Escritura estabelece sobre os termos de cegueira, escuridão, loucura, ilusão, sonolência, um espírito de vertigem, a coisas semelhantes. Os lugares são muitos para ensaiar, que atos secretos dentro e sobre as mentes dos homens, que perturbação de seus conselhos, que mistura de afeições corruptas com falso raciocínio carnal, que entrega ao poder das trevas em Satanás o príncipe disso. Esse ato judicial contém, não pode insistir. Que seja suficiente, Deus não nos ajudará a discernir, sim, Ele fará com que eles não discernam, mas ocultem de seus olhos as coisas que dizem respeito à sua paz, e assim os abandonarão para lutar com seus únicos ajudantes. Isto, adequadamente sobre a vontade de suas afeições, ele tem vários atos, confirmando um em corrupção e entregando outro à vileza, até que o coração fique completamente endurecido e a consciência cauterizada, não forçando um, mas deixando seguir o julgamento da razão prática, que sendo um cego sim, um guia cego, para onde pode levar um seguidor cego senão para a vala, não contaminando o outro com sensualidade infundida, mas provocando-o a agir de acordo com a corrupção inata e narrativa e sofrendo frequentes atos vis. Uso 1. Que os homens constantes, sinceros, retos no caminho de Deus, especialmente em tempos difíceis, saibam que devem esperar de muitos, sim, da maior parte da geração, cujo bem eles pretendem e entre os quais vivem. A oposição e a luta são o seu destino, e que não só será assim por causa das concupiscências, corrupções, preconceitos dos homens, mas não será assim por causa das concupiscências, mas também será assim pelo justo julgamento de Deus contra um povo teimoso. Eles endurecem seus corações para que assim seja para alcançar seus fins, e Deus endurece seus corações para que assim seja para realizar seus objetivos. Eles farão isso sobre si mesmo. Isso pode ser para consolo, que em sua contenda não há nada além de ira do homem contra aqueles a quem ele se opõe, que Deus restringirá ou fará com que se voltem para o seu louvor. Mas a ira de Deus contra eles mesmos, que quem pode suportar? Isso então não esperem todos aqueles que entregam seus corações a Deus e seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Os homens que andam na sinceridade de seu coração são muito aptos a conceder que todos os feitos devem ser curvar ao deles, que todos os homens devem clamar graça, graça para seus procedimentos. Porque alguém deveria se opor? Infelizmente, quanto mais retos eles são, mais adequados para o Senhor, por ele quebrar um povo contraditório. Que os homens mantenham-se próximos daqueles caminhos de Deus, aos quais a proteção é anexada, e que seus corações não os desfaleçam por causa do povo da terra. A tempestade do seu furor será como a praga da saraiva no Egito. Feriu apenas o gado que estava no campo, aqueles que pela palavra de Moisés o levaram para dentro das casas, os preservaram vivos. Se os homens vangarem no campo de seus próprios caminhos de egoísmo, opressão, ambição e coisas semelhantes, sem dúvida a tempestade os levará embora, mas aqueles que guardam a casa, que se mantêm perto do Senhor, embora possa ter muito barulho, terror e pavor, não chegará perto deles. E se o Senhor, por causa não mais conhecidas,
conhecidas apenas por sua infinita sabedoria, tirar qualquer joias na oposição, ele certamente efetuará duas coisas por isso. Primeiro, para dar-lhe descanso e paz, para promover sua causa e verdade, extraindo as orações e apelos do resíduo, e essa vida eles valorizam acima de suas vidas. Todos vocês, então, são obreiros do Senhor. Estejam sempre preparados para uma tempestade. Não se admire que os homens não vejam os caminhos do Senhor, nem os justos do nosso Deus. Muitos estão cegos, não admitem que eles se envolvam tão infinitamente em oposições infrutíferas. Eles são endurecidos, não se surpreende que a evidência da verdade e da justiça não os afete. Eles estão corrompidos, mas isso faz. Venha e entre nos aposentos de Deus e você estará seguro até que toda essa indignação passe. Falo de todos eles e somente daqueles que seguem o Senhor em todos os seus caminhos com coração reto e mente simples. Se o Senhor quiser que você seja uma rocha e um muro de bronze para os homens se chocarem e quebrarem em pedaços, embora o serviço veja doloroso para a carne e o sangue, ainda assim é dele de quem você é. Esteja preparado, o vento sopra, uma tempestade pode vir.